É, rapaz, a seleção de 94 não foi um exército de um homem só, não. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo, pegando o link e jogando no seu grupinho de WhatsApp. Falemos do Brasil de 1994. Sim, uma seleção campeã do mundo, um time muito consistente e subvalorizado. Porque olha, vejam só, nem sempre neste canal, quando a gente revisita o passado, é para meter o pau e desconstruir coisas boas. Às vezes é para desconstruir coisas ruins. Por exemplo, a visão de que a seleção de 94 era retrancada, um time limitado, um Brasil que ganhou jogando feio, e não foi nada disso. O Brasil de 94 foi um time muito competitivo, muito moderno para a época, totalmente adaptado aos conceitos que estavam sendo estabelecidos ali no início, metade dos anos 90, e sim, uma seleção que dominou praticamente todos os adversários e foi melhor que todos os adversários em todos os jogos. E aí é preciso a gente lembrar que o ciclo pré-Copa do Mundo, ele de fato foi muito ruim, com mudança de treinador, com risco de não ir à Copa, com pressão para convocar o Romário, por classificação que veio só no último jogo contra o Uruguai, no Maracanã, graças ao Romário, com vaias em cima do Parreira, com pressão em cima do Parreira, com boatos de que o Parreira pediria demissão porque não ia aguentar aquela pressão, mas o fato é, a seleção chega aos Estados Unidos obviamente ostentando um favoritismo por ser o Brasil, mas tinham muitas seleções fortes na Copa de 94, seleções periféricas e seleções já tradicionais. Por exemplo, Romênia, Bulgária e Suécia eram times muito bem arrumados, muito técnicos e que iam incomodar. Ainda tinha a Nigéria como a seleção africana mais forte. E aí seleções mais tradicionais, como Holanda, Alemanha, Itália, Espanha, todas com jogadores muito técnicos e um jogo muito fluido. E nisso aí tinha o Brasil, um time com uma dupla de ataque extremamente talentosa e que se entendia no olhar, uma base de jogadores bastante experientes e muitos deles tinham sido campeões da Copa América em 89, alguns tinham passado pela campanha ruim em 90, muitos faziam um sucesso, estavam consolidados e eram muito competitivos no futebol europeu e juntos fizeram um time muito compacto para atacar e muito compacto para defender. Um time que em todos os jogos passou aí da casa dos 60, 65, chegou a bater, por exemplo, no jogo contra a Suécia, na semifinal, mais de 70% de posse de bola. Então em todos os jogos o Brasil finalizou mais que os adversários, teve mais posse que os adversários e foi melhor que os adversários. Mesmo no jogo teoricamente mais difícil contra a Holanda ou no jogo mais tenso, o Brasil foi bem melhor que a Holanda, a não ser o momento em que deu um apagão e tomou os 2 gols de empate. Antes disso, fazendo o 2-0, o domínio era amplo e depois que tomou o 2-2, passou um tempo ali meio baqueado, depois voltou no controle do jogo. Porque vejamos, aquela seleção tinha conceitos bem modernos para a época. Por exemplo, o Mauro Silva exercendo um papel de terceiro homem na saída. Quando o Brasil tinha a bola e começava a se arrumar para atacar, o Mauro Silva entrava no meio dos 2 zagueiros, Aldair e Márcio Santos, e fazia a saída de bola, procurando ou os laterais, que nesse momento se comportavam como alas, ou o Dunga para iniciar a transição. E para aqueles que acham que o Dunga era um jogador limitado, o Dunga na edição de 94, ele foi o jogador que mais deu passes na história das Copas. Mais inclusive que Xavi, que Iniesta, que Xabi Alonso, que Toni Kroos, que jogadores que são considerados exímios passadores. O Dunga, na Copa de 94, deu quase 700 passes. Então tudo com o Brasil basicamente começava com o Dunga. E aí, depois disso, a transição começava com o Zinho e Mazinho funcionando como falsos pontas, né? Principalmente o Zinho, que caía muito por dentro, não eram jogadores de explosão em velocidade, mas eram jogadores que tentavam construir por dentro, não necessariamente tirando coelhos da cartola ou sendo jogadores extremamente criativos, mas fazendo essa bola circular para que essa bola chegasse em condições para Bebeto e Romário, uma dupla com muita liberdade. Tanto o Bebeto como o Romário saíam muito da área. Essa história de achar que o Romário ficava enfiado dentro da área o tempo inteiro não é verdade. Ele cansa de vir construir fora da área. O Bebeto a mesma coisa. O Bebeto ao mesmo tempo era um armador e um segundo atacante. Então era uma dupla de ataque que de fato funcionava muito bem.
um dando assistência para o outro, os dois muito efetivos nas conclusões. E o Brasil, em alguns jogos, construiu muito para um placar magro. Por exemplo, o jogo contra os Estados Unidos nas oitavas de final, o Brasil constrói uma barbaridade, só que só vai achar o gol com o Bebeto no segundo tempo. A mesma coisa acontece contra a Suécia na semifinal, o melhor jogo do Brasil na Copa do Mundo inteiro, um volume gigantesco de finalizações. O primeiro tempo, por exemplo, foram 12 finalizações para o Brasil contra uma finalização só da Suécia. Uma seleção que fez uma Copa excelente e que inclusive complicou um pouco o Brasil na primeira fase, no empate 1-1, que o Brasil, é verdade, já chegou classificado, mas lutava ali pela primeira colocação. E o Brasil, ao longo daquela Copa do Mundo, foi chamado, por exemplo, de Dream Team. A imprensa americana, New York Times, vários jornais, tratavam o Brasil como o time que mais dava entretenimento para as pessoas. Inclusive, o Brasil ganhou a Copa do Mundo, teve o melhor jogador, o Romário, foi eleita a seleção que mais divertiu o público, isso está nos prêmios, além de ter ganho o prêmio de Fair Play. Porque vamos lá, esse time considerado retranqueiro e que era feio de ver jogar, o que não é verdade, terminou a Copa com a melhor defesa e o segundo melhor ataque. Foram 11 gols marcados e só 3 gols sofridos, e foi o time que menos tomou cartões, terminou ganhando o troféu Fair Play. Então foi um time muito completinho, que teve mudanças, é verdade, mudanças que não estavam nos planos. Se a gente olhar o ciclo lá, o lateral titular era para ser o Branco, mas ele chegou cheio de problemas, e principalmente nas costas. O Leonardo assumiu isso. Então você tinha dois laterais muito técnicos que se comportavam como alas, Jorginho de um lado, Leonardo do outro. Inclusive o técnico da Holanda tratou o Brasil em determinado momento como um time que tinha 4 atacantes, porque ele olhava para Bebeto, Romário, Jorginho e Leonardo como jogadores extremamente ofensivos. E o Brasil cansou de receber elogios, apesar de críticas da imprensa local. A imprensa internacional, toda vez que o Brasil ia enfrentar um determinado time, a imprensa sueca, vários elogios, a imprensa americana, vários elogios, a imprensa holandesa, vários elogios. Então a visão de fora das pessoas era bem diferente. O ciclo foi tenso, é verdade. O time mudou muito, inclusive, quando Parreira determina ali, mais ou menos, ó, a titularidade vai ser isso aqui, porque você tem a Copa começando sem o Branco, sem um dos zagueiros titulares, porque o Ricardo Gomes tinha sido cortado, e logo no primeiro jogo, pro segundo, ele já perde o Ricardo Rocha também. Então, do quarteto defensivo, 3 saíram: Branco, Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. E aí, no final das contas, ficaram Jorginho, Leonardo, Aldair, Márcio Santos, uma zaga que se comportou de uma maneira espetacular, né? Com um passe muito bom, curto e longo, e isso ficou provado no jogo contra a Holanda. Então foi uma seleção que fez uma Copa muito consistente, extremamente dominante em relação a todos os adversários, e sim, foi o melhor time da Copa de 94. Ah, mas a Argentina poderia ter ido mais longe. Poderia. A Itália era um time muito bom, mas chegou na final com muitos jogadores machucados e esgotados, como o Baresi e Baggio. O Baresi, inclusive, tendo sido submetido a uma artroscopia lá atrás no começo da Copa. Um outro detalhe, o Parreira, que já tinha feito parte da preparação física da Copa de 70, que o Brasil sim ganhou na bola, mas também ganhou no pulmão, porque era o melhor preparo físico da Copa, isso se repetiu em 94. O Parreira, agora como técnico, fez uma preparação muito forte junto com a sua comissão, às vezes até levando os jogadores ao limite, fazendo treinos nos horários dos jogos para fazer a aclimatação, e no final das contas o Brasil engoliu as equipes fisicamente. Então o Brasil fisicamente, taticamente, tecnicamente foi a melhor seleção da Copa de 94. Sim, essa história de diminuir o título da seleção porque era um futebol que não era o brasileiro não é verdade. O Brasil ali se modernizou para ganhar um título que não vinha há 24 anos, como em 70 fez também, apesar da seleção ser muito técnica, um time muito bom, e aqui eu não estou fazendo comparações, o time de 70 ele se modernizou taticamente, se adequou taticamente e fisicamente para que os seus talentos individuais se sobressaíssem. Então 94 é um título além do Romário e além da história de ser um time retranqueiro e defensivo. Inclusive, se você quiser mais detalhes sobre essa campanha de 94, eu sugiro o livro É Tetra, que tem como um dos autores o meu parceiro André Rocha, trabalhou conosco. É um livro muito completo que contextualiza historicamente tudo que aconteceu em 94, faz um pré, um durante e um depois, mostrando que sim, a seleção de 94, além do título, deixou um legado. É isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, deixe seu dislike, comente o conteúdo e compartilhe o conteúdo. Pegando o link e jogando nos seus grupinhos de WhatsApp, nós estamos juntos. Um abraço.